Seu Gervásio, o doutor José aparecer por aqui, o senhor dá esse bilhete a ele, viu? Pode ler, não tem segredo nenhum. Pode ler, senhor, pode ler, senhor. Professor José Macia, grande Pepe, seja muito bem-vindo ao Horário Nobre. É uma honra e um prazer muito grande receber um ídolo brasileiro, uma pessoa que o Brasil admira e tem muito carinho. Obrigado. Prazer é meu, sempre falando sobre futebol, né? E Ótimo. continuo ligado sempre ao Santos Futebol Clube, mas a tônica sempre fala principalmente do nosso tempo. Eu estava conversando com a Giza aqui, nós fizemos uma excursão, a primeira vez que o Santos foi à Europa, né? Já tinha jogado na América, o Brasil inteiro, e nunca tinha ido à Europa. Em 1959 foi a primeira vez que foi à Europa e jogou a barbaridade de 22 partidas em 43 dias. Nossa, você senhora. Acredita? Impressionante. 22 jogos em 43 dias em nove países diferentes, jogando contra Real Madrid, Barcelona, etc. Veja bem. Que coisa maravilhosa. Um total conseguiu 13 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, e atuando na Bulgária, Bélgica, Holanda, Itália, Alemanha, Suíça, Espanha, Portugal e Áustria, enfrentando as melhores equipes do continente europeu. Sensacional, Pepe. Mas, Pepe, deixa eu lhe contar uma coisa. O nosso programa, ele começa fazendo com que aqueles que estão nos assistindo conheçam um pouco da sua história. Então, conte um pouco para nós aonde você nasceu, a sua família, de onde ela vem. Conta um pouco como é que surge o grande Pepe, criança, nessa vida. Conta para nós. Eu nasci em Santos, no dia 25 de fevereiro, no ano que o Santos foi campeão, 1935, pela primeira vez. E meus pais eram espanhóis, tinham vindo da Espanha há cerca de um ano, se conheceram aqui no Brasil e casaram. Graças a Deus fomos muito felizes, foram felizes. E meu pai também é José Macia, eu deveria ser José Macia Filho, mas por um erro na hora de fazer a certidão, fiquei com o mesmo nome do meu pai. E sempre gostei muito de jogar bola. Quando tinha o Natal, a gente recebia muitos presentes, e eu, por exemplo, sempre queria a minha bola, que eram aquelas bolas borracha coloridas, bonitas, né? Os outros meninos preferiam peão ou papagaio ou qualquer coisa, mas o meu negócio era bola. E gostava de jogar bola, até que achavam que eu jogava bem garotinho, já 12, 13 anos, aos 16 anos, eu fui fazer um teste no Infantil do Santos. O técnico era o Salu, e depois chegou o Lula. O Lula passou a ser o treinador das equipes infantis e juvenis do Santos. Isso foi em 1951, eu tinha 16 anos, assinei a inscrição no primeiro dia que fiz o treino, fiz um gol de falta. Para variar. Fazer um gol de falta no primeiro treino na Vila Belmiro. Nossa Senhora. Com 16 anos, né? E fui fazendo a carreira infantil, juvenil, amador, em 54, com 19 para 20 anos. O técnico era o Lula, que havia sido promovido para a equipe profissional, e ele começou a me lançar. O Tite, que era um grande ponta esquerda, né? Nessa época, passou a jogar na ponta direita e eu fui lançado. O Santos foi campeão paulista depois de 20 anos. Isso foi em 1955. Depois de 20 anos, voltou a ser campeão paulista. Eu joguei 13 jogos e marquei 10 gols. Então, fiquei sendo conhecido como um cara que fazia gol e chutava forte e canhota. E me conta uma coisa, quando você vai jogar, fazer um teste no Santos muito cedo, como você disse, com 16 anos, não é? Foi isso? Com 16? 16 anos. 16. Naquela época, hoje essa molecadinha já está com 16 anos, já está jogando no profissional. É verdade, é incrível, é incrível. Difícil. Nós vamos conversar um pouco sobre isso também. Mas me diz uma coisa, a sua família lhe apoiou quando você foi fazer o teste? Não.
Meu pai era dono de uma mercearia em São Vicente, ele queria que eu trabalhasse lá na mercearia, ajudasse ele. Minha mãe ficava com os afazeres domésticos lá, mas porque na época o futebolista não tinha assim, uma fama muito boa, sabe? Então, eles pensavam que eu falei, olha, vocês fiquem sabendo, que eles ficaram sabendo depois que futebol é uma profissão honrada, bacana, você tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, viaja, ficar muito tempo longe da família, e eles acabaram concordando comigo. Mas vamos conversar um pouco ainda sobre essa sua chegada aos 16 anos. Você fez um gol no seu primeiro treino, já chamou a atenção, o pessoal com certeza lhe colocou no time titular e você começa a jogar pelo Santos com 16 anos, não é isso? Na equipe infantil. Eu fiz o vestibular infantil, juvenil, amador, também com um grande amigo da época de São Vicente, que era o Del Vecchio, também se tornou um grande jogador, jogou na Itália depois. E a ala esquerda era Del Vecchio e Pepe. E eu fiz o teste lá na Vila Belmiro e agradei. O treinador, o Salu, ele me falou assim, quando acabou o treino, eu fiz um gol de falta, ele falou assim, Pepinho, gostei, vou fazer a sua inscrição, você vai receber uma carteirinha para assistir os jogos dos profissionais. E eu joguei com um boné, com a aba para trás, né? Então, quando eu corria, eu tirava o boné e ficava com ele na mão. Aí o Salu me falou assim, Pepinho, só que eu vou fazer um pedido. Não vê mais de boné, não vai jogar de boné. Se a pessoa jogar no profissional com o boné, com a aba para trás. Aí eu comprei uma redinha na loja americana, que eu tinha, naquela época eu tinha uma vasta cabeleira. Comprei uma redinha na loja americana e passei a jogar de redinha. E me diz uma coisa, você já chegou com 16 anos para esse primeiro teste, para o treino, você já chegou como Pepe? Eles já te chamavam de Pepezinho? Ou eles perguntaram o seu nome, ao invés de você falar seu nome, você falou o apelido? Como é que foi? Era Pepinho. Meu pai já era Pepe, eu era Pepinho. Agora, mas eles não te conheciam. Lá no Santos eu fiquei conhecido logo como Pepe, né? Mas porque você disse, você contou para eles? Meu nome é José Macia, mas pode me chamar de Pepe ou não? Não, falei sim. Faz tempo, mas eu lembro que eu falei, pode ser Pepe. É uma honra colocar o nome o apelido no nome do meu pai, né? Que é um espanhol bravo. E quando eu cheguei em casa, eu falei muito feliz, olha, já ganhei a carteirinha de sócio para poder ver os jogos dos profissionais de graça. Tá? Então, por falar nisso, a minha carreira. Fiz o infantil, o juvenil e o amador. Por falar nisso, você assistia os jogos dos profissionais. Quem que você apreciava? Quem era o jogador que você tinha como ídolo? Olha, o meu pai era espanhol, né? E meu pai gostava mais de ver os jogos do Espanha, era o Javaquara. Mas eu já gostava do Santos, E ia ver o grande jogador do Santos na época era o Antoninho, meio armador, que depois foi o Antônio Fernandes. Depois ele foi técnico de futebol. Então, eu tinha uma admiração tão grande também depois pelo Tite, que me ensinou bastante. O Tite era ponta esquerda do Santos, ele, garoto, não faz assim, não faz assado. E eu realmente ouvia muitas as palavras do Tite de incentivo, né? E eu tinha já um chute muito forte, e às vezes não estava jogando uma grande partida, mas tinha uma falta, eu resolvi e batia. E fiquei conhecido lá com o Canhão da Vila, né? É verdade. E já quando jovem, você já tinha esse chute muito forte? Eu já chutava forte, viu? Quando eu jogava descalço lá na Várzea, em São Vicente, eu jogava descalço, eu não tinha chute forte, eu tinha talvez mais habilidade. Mas quando eu calcei a chuteira, eu passei a pegar um tirombaço que, eu vou te dizer uma coisa, assustava os goleiros. Então, isso é famoso no mundo. Eu encontrei... Oi? A passagem... uma passagem curiosa que eu encontrei outro dia. Encontrei um ex-jogador que eu joguei contra no interior, e eu falei para ele assim, eu tenho memória boa, eu falei, quando eu ia bater falta
contra o Botafogo de Ribeirão Preto, você ficava sempre de costas. A barreira, você entrava na barreira e ficava de costas. Eu perguntei para ele, você tinha medo de levar bolada? Ele falou, não. Ele falou, eu gostava do Santos, eu queria ver o gol do Canhão da Vila Belmiro. Imagina o adversário. O goleiro dele. O adversário queria ver o gol. Ele falou, o adversário, você vê, ele falou, eu torcia, não que eu fosse atrapalhar eu ficar de costas na barreira, mas eu tinha uma admiração tão grande pelo Santos, não que eu gostasse também de ver meu time tomar gol, né? Mas era um privilégio que eu tinha de estar na barreira, levar uma bolada. Eu dei uma bolada uma vez no Alfredo, do São Paulo, Alfredo Ramos, que foi um grande jogador. Ele estava na barreira e ele estava de frente, né? E eu bati a falta e a bola foi no nariz, ele parecia um amigo da onça, ele tinha um nariz muito grande, pegou no nariz dele e ele desabou, ele desmaiou na hora, ele desmaiou. Nossa. E foi carregado para fora do campo e voltou depois de 15, 20 minutos. Depois do jogo perguntaram para ele, ele falou, senti ou não senti nada, eu só vi borboletas voando e ouvi passarinhos cantando. E nos conte uma coisa, tem alguma técnica, tem algum segredo para você bater falta? Ou você não tinha técnica? É um dom que eu tinha de chutar forte, né? Depois que eu calcei chuteiro, eu passei a chutar mais forte ainda. Mas eu aprendi muito com o Jair da Rosa Pinto, que foi o tio já da seleção brasileira de 50, vizinho Ademir Jair da Rosa Pinto, e aprendi muito com o Jair. O Jair me dizia, Pepe, bate com os 3 dedos, sai com efeito. E ele me ensinou bastante, passei a fazer mais gols depois de conversar com ele e jogar ao lado dele no ataque do Santos, naquela época, Dorval, Jair, Pagão, Pelé e Pepe. E me diga uma coisa, o seu primeiro jogo profissional foi com quantos anos, aonde, contra quem? Primeiro jogo profissional. Você lembra? Eu lembro. Lembro. Foi o Lula assumiu o Santos, ele me conhecia bem do infantil e pouco a pouco ele foi me lançando. Um dos primeiros jogos, acho que foi o primeiro, nós jogamos em Catanduva. O Santos fazia muitos jogos no interior, eu marquei um gol e ganhamos de 6-2. E passei, então, a ser lançado. O Tite ia para a ponta direita e eu na ponta esquerda. Então, eu realmente fiz muitos gols no Santos, né? Foram, como eu falei para você, 405 gols no Santos Futebol Clube. Sou o segundo maior artilheiro, porque primeiro não é o primeiro. Você é o primeiro. Eu lancei essa aí, eu falei, o Pelé não vale, o Pelé veio do Saturno, não vale. Então, eu sou o maior artilheiro com 405 gols. Olha, vamos convir que realmente é muito gol para um ponto esquerda, né? Nossa, impressionante. Está certo que tu batia faltas e batia pênaltis em algumas ocasiões, mas foi realmente muito útil para o Santos Futebol Clube e me orgulho disso. E nos conte, porque as pessoas são muito curiosas, né? E ficam imaginando o futebol de antigamente com o futebol de hoje. Naquela época, você acabou de nos contar, né, Pepe, que jogava muito no interior, que o Santos jogava muito no interior. Como é que vocês iam de Santos para Catanduva? Vocês iam de ônibus? Iam de trem? Íamos de ônibus. Não. Veja bem, o Santos não tinha ônibus. Olha. O Santos não tinha ônibus. Nós viajávamos de carros de praça. Eram 5, 6 motoristas que levavam sempre a gente. Era o Valdemar, Cocada, eu lembro até o nome deles. O irmão do Lula também conduzia, era o Draga. Eram amigos nossos, amigos dos jogadores, e o Santos não tinha ônibus. O Santos comprou ônibus depois de 2 ou 3 anos, aí passamos aí de ônibus. Né? Aí íamos para o interior, jogávamos principalmente no interior, íamos de ônibus, viagem de 8, 10 horas de viagem, geralmente chegava na véspera, descansava, jogava
e depois voltava. Não era fácil. Eu imagino. Mas naquela época que você se profissionalizou, foi para o time profissional, você já tinha salário, né? Essas coisas são importantes, porque as pessoas olham hoje os jogadores, os times, né? E não têm noção de como foi antigamente. Vocês já tinham alguma estrutura? Tinha salário? Tinha carteira registrada? Não existia isso? Eu passei a ganhar eu e os demais jogadores do Departamento Amador do Santos, uma ajuda de custo para condução e tal, mas um saláriozinho baixo, né? Para quando eu assinei como profissional mesmo, aí logicamente teve uma melhora boa, luvas e tudo. E eu tive uma curiosidade muito grande também, joguei com o Pecente. O Pecente foi um dos maiores jogadores de basquete do Brasil, né? E ele jogava muito bem. E nós jogávamos juntos em São Vicente. A ala esquerda era Pepe e Pecente. E nós fomos juntos para o Infantil do Santos. E ele jogava, era tipo de canhoteiro, de um ponto de esquerda ótimo, sabe? Mas o Pecente queria mesmo era basquete. Então, ele quase não aparecia nos treinos e tal, acabou desistindo, se dedicou só ao basquete. Então, joguei depois muito tempo também com o Delver, que foi um grande centroavante, e foi para a Itália, já não está mais com a gente aqui, né? Já faleceu, mas um grande centroavante também, e nós jogamos juntos sempre, sabe? Então, depois, em 56, quando nós estávamos jogando, aí eu estava no Barbeiro, lá na Vila Belmiro, e chegou o Valdemar de Brito. Alguém falou, o Valdemar de Brito está aí. O Valdemar de Brito era conhecido por ter sido jogador e tal. E alguém falou para ele, o Pepe está no Barbeiro. Eu estava no Barbeiro na época, agora é o Didi, antes era o Espanhol. Estava lá no Barbeiro cortando a minha vasta cabeleira da época, né? E o Valdemar de Brito, alguém falou para o Valdemar de Brito, o Pepe está aí no Barbeiro. Aí o Valdemar de Brito foi falar comigo. Falou, Pepe, que bom ver você e tal. Eu estou trazendo um garoto para fazer um teste aí, você podendo dar uma ajuda nele, que ele joga bem, vocês vão gostar. Aí o menino estava ali no bar do lado tomando um refrigerante, estreando um terno azul marinho, estreando calça comprida, sabe? E aí ele me apresentou, e me deu um aperto na mão, um prazer, Pelé. Puxa, ele me deu um aperto de mão, eu falei, parece que você veio com vontade. Me deu um aperto na mão, quase me quebrou a mão. Eu falei, meu Deus do céu. Aí começaram os treinos, o Lula, que era o treinador, falou assim, conversando comigo, falou, nunca vi nada igual. Esse criolinho vai ser o melhor jogador do Brasil. Errou, foi do mundo, né? Foi do mundo. Aí começaram os jogos, jogou alguns jogos no juvenil, fazendo com a equipe mista, aí foi lançado no profissional e vocês viram o estrago que ele fez, o sucesso que ele fez. Jogador, eu nunca vi nada igual. Eu sempre falo que o Dondinho e Dona Celeste, depois que Pelé nasceu, rasgaram a fórmula, nunca mais apareceu nada igual. Mas eu vou dizer uma coisa, o Pelé tem muita sorte. Ele tinha ao lado dele o Pepe. Eu acho, vou dizer uma coisa, eu acho que o Lula tinha vontade de fazer 5 crioulos no ataque, que era Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e eu. Depois veio o Edu, depois veio o Abel, ele não conseguiu fazer os 5 crioulos juntos, porque depois alguns não estavam mais, mas realmente aconteceu isso. Eu passei a ser conhecido na época, até hoje, como o Canhão da Vila, que muito me enobrece, fiz muitos gols de falta no nosso peixe, né? Verdade, mas continuando, boa, somos amigos até hoje. Isso é muito bom, isso é muito bom. Deixa eu te cortar para a gente fazer algumas perguntas importantes da sua vida. Você começa, então, com 16 anos, teste na Vila, em seguida você passa para o profissional e começa a jogar futebol profissionalmente. Neste tempo, muita coisa acontece contigo. Você tem vários jogos, ganha campeonatos e etc.
mas conte um pouco para nós na sua vida pessoal. Você, então, conhece a sua esposa quando? Em que momento? Quando eu conheci a minha esposa, Lélia. nós casamos em 64. Eu tinha 29 anos de idade, né, Gisa? Foi 64. Temos 4 filhos, 2, Alexandre, Rafael, Maria Clotilde e a Gislene. Né? O senhor conheceu ela depois de um jogo do Corinthians, não foi? Foi. Foi? Conta para nós. A minha esposa, Lélia, ela mudou lá para perto da Vila Melo, em São Vicente, onde eu morava. Era morena bonita, sabe? E ela ia trabalhar todo dia e passava em frente à minha casa, e eu estava lá sempre morava num sobrado. Meu pai tinha uma venda embaixo, a mercearia, e eu ficava lá no sobrado, e ela passava, eu já ficava lendo plantão, para dar um tchauzinho e tal. E aí, até que um dia eu peguei coragem de comer. Eu era meio tímido, né? Fui falar com ela lá em São Vicente, na próxima Biquinha, né? Porque o senhor tinha ganho um jogo do Corinthians. Não foi? Tinha ganho do Corinthians. Tínhamos ganho do Corinthians, estava muito feliz. Acho que foi 7-1, se não me engano. Os corintianos me desculpem, mas deve haver. Eles que me desculpem também, até eu fiquei feliz. Foi falar com a Lélia na Biquinha, e aí começou o namoro. Casamos em 64, 64, né? E, inclusive, o Santos tinha jogo. Eu falei, eu estou com o casamento marcado, o Santos tinha jogo no exterior. Libertadores. Na Argentina. Na Argentina. Tinha jogo na Argentina. Eu falei, eu vou casar e eu vou jogar, só se a minha esposa for junto. Aí o Santos facilitou. E foi a primeira vez que uma mulher, uma senhora, viajou junto com a delegação. Eu falei, jogamos contra o Independiente da Argentina, né? E assim começou tudo. Que sensacional, que incrível. E quanto tempo, então, você fica no Santos? E até que ano? E você vai para que time? Eu fiquei no Santos. Eu parei de jogar em 69, com 34 anos de idade. E o Santos já tinha, na época, 2 pontos esquerdas levantando o voo, que era o Edu e o Abel, né? E ficou combinado, quando eu fiz meu último contrato com o Santos, após eu encerrar minha carreira, eu me tornar treinador das equipes de base do Santos. E eu parei de jogar num dia, na semana seguinte eu já era treinador do infantil do Santos. E comecei a minha carreira como treinador, também fui muito feliz como treinador, só que treinador não dá para você ficar 15, 20 anos num time. Eu trabalhei no São Paulo, na Inter de Limeira, Guarani, Ponte Preta, não vou nem falar nos times todos, porque é muito time, eu acabo me esquecendo. Depois fui para o exterior, onde fui técnico do Pepe Guardiola no Catar, na Arábia, né? Conta isso para a gente. É sensacional. Eu cheguei lá, eu estava na Arábia ganhando. O time era médio, né? Começou a ganhar bem as partidas, mas percebi que precisava de um jogador de categoria. Eu lembrei do Guardiola, que eu tinha visto o Guardiola jogar uma vez e fiquei encantado com ele. Falei, vocês tem condições de trazer o Guardiola, o Sheik Guardiola, vamos trazer o Pepe Guardiola. Uma semana depois, o Pepe Guardiola chegou lá no Catar, né? Chegou no Catar, a primeira coisa que ele falou, mister, hace calor acá, não? Mas estava 40, 46 graus por aí. Nossa! E aí fizemos uma amizade boa, ele jogava realmente muito, era muito inteligente, poliglota, falava vários idiomas, já era um cara muito capaz. E o meu time passou a ser realmente muito solicitado, inclusive para excursões, porque tinha 3 ou 4 jogadores de seleção, e principalmente pelo Pepe Guardiola. E quanto tempo você ficou como treinador lá no Catar, do Pepe Guardiola também? Você se recorda quantos anos? Eu fiquei 2 anos lá, sabe? 2 anos. Fiquei 2 anos com
com o Pepe Guardiola, o nosso time não era assim um time... mas ganhamos títulos lá, Ao Arden. Ao Arli, era um time verde, igual o Palmeiras. Olha, E trabalhei também, fui técnico também do Abedi Pelé, foi considerado o melhor jogador negro da África, né? Abedi Pelé também jogava muito. E foram essas feras que trabalharam comigo no exterior. Cazu também. O japonês, a Giza está me lembrando, não esquecer do Kazu. O Kazu também fez sucesso comigo lá no Japão, e tanto que ele veio jogar depois no Santos Futebol Clube, né? Jogava nas duas pontas, fazia gol, né? e quanto tempo ficou no Japão como treinador? 2 anos. Fiquei 2 anos no anos Japão, né? Reformei contrato, depois do segundo ano eu resolvi vir embora, porque logicamente, tinha muitos compromissos aqui no Brasil, e a família também precisava ver estudos dos filhos. Tenho 2 casais de filhos, né? E acabei voltando, mas valeu a pena, tanto na Arábia como no Japão, a gente... Seleção do Peru. E depois a Giza está me lembrando. Eu fui técnico da seleção do Peru, e foi numa época que, infelizmente, tinha acontecido um acidente aéreo com os jogadores, né? E eu fui contratado para fazer um novo time. Então, a minha tarefa era muito difícil, né? E enfrentei o Brasil, acho que 3 vezes. Eu ficava técnico da seleção peruana jogando contra o Brasil, mas eu empatei 2 e perdi uma. Né, Giza? Sim. O Del Solar era o médio volante, Uribe era o meia. Na ida para o Catar, na ida para o Japão, na ida para o Peru, e a família inteira? No Catar, na primeira vez, sim, né? No Catar, na primeira vez, foi a família toda, né? O pessoal era pequenininho. Mas depois eles já estavam na escola, e eu ia e a dona Lélia ficava lá uns dias comigo, né? Depois ela voltava por causa dos filhos, né? E eu tinha que me virar sozinho lá. Olha. Mas o clube dava todas as facilidades para a gente poder se adaptar, principalmente quando trabalhei em Portugal, o idioma facilitava também, né? Verdade. E eu proporcionei aos meus filhos esse prazer, essa satisfação de conhecerem vários países também. Verdade. Trabalhou em Portugal. Qual time? O time era o Boa Vista, aquele time de camisa xadrez. Sei. Tinha um presidente chamado Major Valentim Loureiro, que era muito bravo, e ele me contratou. Conseguimos chegar a disputar. O negócio lá é chegar à Europa, disputar as Copas Europeias. E o Boa Vista conseguiu comigo chegar às Copas Europeias. Mas era difícil, porque os 3 clubes grandes lá, que na época eram muito fortes, o Porto, o Benfica e o Sporting, que tinham assim, um plantel muito melhor que o meu. Pepe, não é comum, é muito incomum a pessoa ter muito sucesso como jogador e ter muito sucesso como treinador. E aí eu falo por mim, da minha gratidão a você, porque você deu um dos títulos do meu time, do coração, desde o meu avô, dos meus tios, que é o São Paulo. Eu nasci São Paulino e sou enlouquecidamente São Paulino, e sou muito grato a você pelo título, mas não é comum. Muito sucesso como jogador e muito sucesso como técnico, né? E muda muito. Você dentro do campo como jogador, você fora como técnico. Então, essa condição de técnico de sucesso, você se amparou em alguém? Tinha algum técnico que você mirava? Olha, sinceramente, é muito mais fácil ser jogador do que ser técnico. Jogador, às vezes, você perde a partida, mas você fiz 1 ou 2 gols, estou feliz, estou contente, apesar de ter perdido o jogo. Agora, como técnico, você, às vezes, não tem culpa nenhuma da derrota e os caras, a torcida critica a crônica, critica, fulano não serve, não entende nada, não sei o quê. Então,
como jogador, a gente sempre tinha aquele sono tranquilo, principalmente jogando no Santos. Agora, como técnico, talvez você fica de madrugada pensando o que é que eu coloco amanhã, como é que vai ser, como é que vai ser a viagem. Então, é muito mais difícil ser treinador do que ser jogador de futebol. Incrível essa sua revelação, incrível. Agora, eu queria colocar você, nós recebemos uma pergunta de uma pessoa muito querida. Oi, pai. Eu também tenho uma perguntinha para o senhor. Acho que muita gente não sabe que o senhor foi técnico do craque Denner no início dos anos 90. Ele tinha uma carreira super promissora pela frente, mas infelizmente faleceu num acidente de carro no Rio de Janeiro quando estava no Vasco. O senhor treinou ele na Lusa, na Portuguesa de Desportos. Conta um pouquinho como é que foi essa passagem com o Denner. Olha, puxa vida, foi um dos melhores jogadores que eu treinei. Ele tinha muita coisa, inclusive, embora não tivesse o físico do Pelé, ele tinha muita coisa do Rei da Bola. E eu passei 5 ou 6 meses lá com o Denner e ele realmente era fantástico. E o Denner era mas ele era assim muito garoto, até certo ponto irresponsável, faltava aos treinos e aí eu ficava bravo, aconselhei, e o Iaúca, que era o grande dirigente da Portuguesa de Esportes na época, ele dizia assim: senhor Pepe, o Pretinho vai vir amanhã, ele vai treinar, ele está com a vontade e tal. E então lá vinha o Denner, ficava mais alguns dias comigo ali e tal, mas era o jeito dele, né? Um jogador fantástico, que não sabia realmente a força que tinha. Foi uma pena, e depois, praticamente, uma pena. Seguramente, entre os 10 melhores jogadores que trabalharam comigo, ele está incluído. Sensacional. Que bom que a Giza fez essa pergunta, né? Porque, por exemplo, eu não sabia e tenho certeza que muita gente também não sabe e vai ficar agora sabendo e vai ficar esse registro histórico, né? Mas vamos continuar conversando, que está muito gostoso, muito prazeroso. E a seleção brasileira? Eu só vou te dar um adendo do Denner ainda. Por favor. O capitão Hollywood era um dos jogadores mais influentes lá na Portuguesa de Esportes, e ele me dizia assim: seu Pepe, seu Macia, por favor, tenha paciência com o Denner. Às vezes ele falta. Se ele faltar na véspera, pode colocar que a gente não se preocupa, os próprios jogadores falam: mas ninguém aqui, todo mundo quer que ele jogue. E aconteceu que eu dei essa força para o Denner, logicamente não deixando que ele fosse indisciplinado, ou aconselhei bastante, ele melhorou muito, né? Foi seguramente um dos melhores jogadores que trabalharam comigo. Sensacional, sensacional. Os próprios jogadores pediam para que relevasse que ele era indisciplinado, para que ele pudesse jogar, porque ele era diferenciado, incrível, né? Ele e o seu Iaúca, que era o dono de uma meia dúzia de padarias, lá ele dizia: seu pai, falei com o Pretinho vem amanhã, vai arrebentar domingo com o jogo, pode ficar sossegado. Senhor. E assim foi a minha passagem lá na Luz, onde fiz muitos amigos. É incrível. Conte para nós agora um pouco, que nós não falamos ainda, de seleção brasileira. Como é que você recebeu a convocação? Como é que foi a tua participação na seleção, no convívio com os colegas e o campeonato? Eu não tive muita sorte na seleção brasileira, notadamente nas Copas. Eu fui em 58 e em 62, sou bicampeão mundial, mas acabei não jogando, porque eu me machuquei com gravidade tanto em 58 como em 62. Puxa vida. Mas mesmo assim joguei 40 jogos na seleção, marquei 22 gols, você vê que é uma média muito boa, né? Muito. E foram com a seleção, tive o prazer de jogar contra a Inglaterra e marcar um gol do Brasil. Gordon Banks era o goleiro, e teve uma falta e ele tira a barreira, eu pum, cesta. Fiz o gol no Gordon Banks. E foi o Brasil 1, Inglaterra 1,
Então, joguei na seleção 40 jogos, marquei 22 gols, você vê, uma média boa, né, para a ponta esquerda. Muito. E joguei muito no Uruguai, na Argentina, contra seleções muito fortes na época. E absolutamente não decepcionei, fiz muitos gols, fiz alguns gols bonitos, né? E ganhamos de 9-0 uma vez da Colômbia, né? Eu fiz o gol mais bonito do Campeonato Sul-Americano. Enfim, foi gratificante. Embora eu, justamente na hora da onça beber água, eu não tive a sorte de jogar, porque eu me machuquei, e o Zagallo acabou jogando as duas Copas, né? 58 e 62, aí nasceu até o 4-3-3, pelas características do Zagallo, que ele fazia o terceiro homem pelo lado esquerdo, e eu era mais 4-2-4, mais ofensivo, né? É verdade. E vamos aproveitar essa deixa que você nos dá para falar um pouco das lesões dos jogadores, né? Você falou das suas lesões, né? Elas foram causadas por o impacto com outro jogador, elas foram causadas porque vocês tinham muitos jogos e não conseguiam cuidar de algumas pequenas lesões. Conte um pouco para nós esse aspecto das lesões. Sim. Como é que foram as lesões? Né? 58 foi no jogo na Itália. 58 foi um jogo na Itália, né? Você vê, há uma semana da Copa, a seleção fez um jogo na Itália, que era o último jogo da seleção, e eu estava titular. E passei pelo... Nós estávamos jogamos com a Inter de Milão, e ganhamos o jogo de 4-1, parece, e eu fiz um gol. E eu passei pelo lateral, e veio um pontinha direito, assim, um loirinho italiano, tipo do Paulo Nunes, assim, loirinho e tal, Sei. Veio atrás de mim e me deu um toque no tornozelo por trás. Ele me tirou do jogo e da Copa. O tornozelo meu... Acabou o jogo, veja bem, acabou o jogo, nós viajamos para a Suécia. Puxa vida. E eu viajei de chinelo. Eu cheguei na Suécia de chinelo, pé direito, chinelo, pé esquerdo, sapato. E começou a Copa, quarto, quinto jogo, eu já estava melhor. Mas aí o técnico, acertadamente, era o seu Fiola, né? Não mexeu. Às vezes, o Zagallo também estava fazendo bem o papel dele, né? E foi assim, em 58. Em 62, foi um jogo com... Foi no Maracanã. No Maracanã contra a Inter, acho que foi contra a Inter de Milão, né? Foi. Também o tornozelo outra vez. Eu me machucava muito pouco no Santos e na seleção não tive sorte nas Copas, né? Então, fui bicampeão mundial ter jogado, apesar de ter conquistado a Copa Roca, a Copa Rio Branco, jogando como titular. É verdade. E na seleção nós temos essas características, né? No Santos nós temos várias vitórias, aonde eu queria lhe pedir para comentar algumas, né? Tivemos jogos incríveis, né? Eu queria que você contasse para nós qual foi o melhor jogo que você viu o Santos jogar, o jogo histórico do Santos. Qual foi na visão do Pepe? Em termos de título, foi o do Milan. Nós estávamos perdendo 2-0 no Maracanã e viramos 4-2. E eu marquei 2 gols de falta, o primeiro e o quarto. Foi sensacional. Fomos bicampeões mundiais. Mas o jogo mais interessante foi Santos e Palmeiras. Os palmeirenses se lembram, os santistas também da época, em 1958. O Santos jogou com o Palmeiras no Pacaembu e 20 minutos de jogo estava 2-2. 20 minutos, 2-2. Fica essa chatice que tem agora, 0-0, 0-0. 20 minutos estava 2-2. Aí nós fizemos 5-2. Terminou o primeiro tempo, o Santos ganhando de 5-2 no Palmeiras, no Pacaembu. Aí o tesoureiro do Santos está preparando o bicho, que já pagava o bicho depois do jogo, quando o Palmeiras fez 2 alterações e virou o jogo para 6-5. O Palmeiras virou o jogo para 6-5. No finalzinho, eu marquei 2 gols. Fiz 7-6. Eu marquei 3 gols essa noite e fiz 6-6 e 7-6.
Puxa vida. Aí é o tal negócio, né? Puxa vida, todo mundo pensa como é que era, como é que não era. O Santos viajava em táxis, eram carros de praça, os motoristas eram mesmo de sempre. E essa história é curiosa porque eu morava em São Vicente Ah, e eu cheguei em Santos. O carro de praça que levava o Pepe, normalmente levava o ataque, né? Me largou ali na Praça dos Andrades, em Santos, aí eu peguei um ônibus. Você veja bem, o cara que faz 3 gols num jogo desse, pegar um circular, não estava segurando, estava querendo guardar para comprar um apartamento e tal, estava segurando as pontas, né? E peguei um circular. Peguei o circular quase 3 horas da manhã. Sabe? E tinha um cara meio bêbado perto, sentou do meu lado e falou: você não é o Pepe, não? Eu falei: sou sim, eu sou o Pepe, sim. Ele falou: me diz uma coisa, Pepe, vocês não jogaram com o Palmeiras essa noite? Eu falei: jogamos. E quanto foi, Pepe? Ele: ganhamos 7-6. Ele falou: porra, Pepe, eu estou falando sério. Ele não acreditou. Eu falei: compra o jornal amanhã que você vai ver que é verdade. Ganhamos de 7-6. Sensacional. que história! Que história essa! Que história! E conto para nós também, aproveitando essa incrível história, teve também uma história do jogo dos infartos. Não teve? Problema de coração para tudo quanto é lado de torcedor? Esse jogo, né? Ah, foi esse? Foi. Comentaram, foi nesse jogo aqui. Morreram, acho que morreu um no estádio e 2 ouvindo o rádio. Meu Deus. Sabe? E foi um jogo que, infelizmente, faleceram, acho que 3 ou 4 pessoas. Imagina como é que foi assistir esse jogo, né? Ouvindo, né, na época, não é? É trágico, até certo ponto a gente não tem nenhum tipo de remorso, estava fazendo porque estava jogando minha bola, né? Mas foi o jogo mais importante mais maravilhoso da minha vida, porque muitas vezes agora já estamos todos vovôs, né? E os velhinhos dizendo: Pepe, aquele 7-6 foi demais, hein? Sensacional. Você tem vários livros que contam a sua história, não é? Você tem agora também um programa que é o Pepe 11 no YouTube, onde você conta muita coisa. Como é que é essa experiência com essa nova tecnologia? Como é que você vê essa nova tecnologia? Como é que você está trabalhando com ela? Bem, a Giza sempre me dá aquela força, né? A minha filha e Arnaldo Razzi, que é um jornalista aqui de Santos também. Eu tenho muito prazer em fazer isso. É coisa que eu gosto de fazer. Você tem uma ideia, eu tenho 3 cadernos na minha casa aqui. Eu marquei todos os 750 jogos que eu joguei. Os cadernos estão velhinhos, mas ainda continuam vivos, sabe? Os 3 cadernos de vez em quando. Às vezes, o coordenador lá do Santos: Pepe, eu tenho uma dúvida aqui em 1957, como é que foi? E eu vou vendo meus cadernos, continua até certo ponto sendo útil ao Santos nesse sentido também. Meus cadernos estão velhinhos, mas estão no meu patrimônio, fazem parte do meu patrimônio. Mas que loucura! Quer dizer que incrível, você chegava... incrível! Você chegava dos jogos... Marcado direitinho lá, Pepe, 17 de maio de 1973, tudo. Nossa! Você voltava dos jogos, aí você marcava o dia, a data, como que tinha sido, contra quem, quantos gols, etc. Marcava o dia, o juiz, Nossa. Escalação, os juízes. Está direito, os cadernos, não, você imagina, foi a partir de 50 e 51, que eu comecei no infantil, eu marcava tudo, né? Os cadernos, principalmente o mais velho, a capa já está caindo, tudo. Mas eu guardo, meus cadernos fazem parte do meu patrimônio, esses cadernos são muito úteis. Eu imagino.
Eu imagino. E, Pepe, como é que você vê o futebol hoje, os jogadores e os técnicos? Essa é uma pergunta. A outra pergunta que eu gostaria de lhe fazer é a seguinte: você esperava, como técnico, ter conseguido alcançar a seleção brasileira? Se eu A primeira pergunta, como o senhor vê os técnicos e jogadores atuais, o trabalho deles? Mudou muito, né? Existem bons treinadores, treinadores regulares. Mas eu digo a comparação, né? Você vê o Mudou Lula, muito. na nossa época, o Lula ficou mais de 15 anos no Santos, né? Hoje em dia já não se vê isso, a torcida já não tem muita paciência para atravessar as más fases, né? E o treinador normalmente acaba pagando o pato, né? Embora muitas vezes ele não tenha culpa, né? E que mais, E filha? os jogadores de hoje? Os jogadores de Isso. hoje, sabe, nada a ver com o nome dos jogadores, mas eu acho que na nossa época os jogadores eram Pelé, Pepe, Coutinho, Badeco, todos tinham o apelido. Hoje em dia, o cara Carlos Alberto Rossi, Joaquim Matias, fica mais difícil de ser ídolo. Antigamente o Pepe, meu ídolo, Pelé, Coutinho, Norval, Mengalvio, Zito, Corró, Verdade. Clodoaldo. Então, agora, Verdade. não é um apelo que eu faço aos dirigentes, mas eu acho que fica mais difícil. O meu ídolo é o Joaquim Matias. Não é? Interessante Entendeu? essa sua Aonde eu quero colocação. chegar? Acho que Entendi. não é que os apelidos assim, maldosos e tal, não, mas apelidos normal, como Pepe, como Pelé, como Coutinho. Zico. Zico, É. Zito. Exato. São apelidos que... o Zito se chama José Elide Miranda, e o apelido dele era Zito, né? E se consagrou com o apelido dele. Hoje tem na Vila Belmiro, tem a placa lá, José Elide Miranda Zito, tal, grande capitão. Muito interessante essa sua colocação. Que bom que você falou isso para nós, realmente. Agora, me diga uma coisa: tem um projeto lá na Vila, tem gente que queria demolir a Vila, construir um novo estádio. Como é que você vê isso? Eu acho que realmente já existiu esse projeto, eu não sei se ainda passa pela cabeça deles, né? Não tenho... que querem fazer um estádio maior. Eu acho que a Vila Belmiro é tradicional, é o ponto de referência do Santos Futebol Clube. Acho que as melhoras, uma arquibancada um pouquinho maior aqui, crescer um pouquinho ali, embora na Vila já seja difícil de fazer isso. Mas se futuramente o Santos tiver um patrimônio, um estádio maior, melhor ainda, logicamente, a gente vai sentir falta da Vila Belmiro, mas o Santos é conhecido como o alvinegro da Vila Belmiro. É verdade, é verdade. E me diga uma coisa: você tinha alguma superstição para entrar em campo? Você fazia alguma coisa no vestiário ou entrava com o pé direito no campo? Você tinha alguma superstição? Tentar com o pé direito, eu sempre entrei com o pé direito. A minha superstição era essa, e me benzia. E, logicamente, no vestiário já fazia as orações para não acontecer nada, com gravidade, contusão e tudo. Normalmente, o jogador de bola, o futebolista, tem as suas simpatias. E você conheceu alguém que tinha muita superstição? Algum jogador que jogou contigo tinha muita superstição? Ou você, como técnico, conheceu alguém que tinha muita? Bom, teve uma passagem como técnico no São José que foi engraçado, né? Do pai de santo, no São José. O pai de santo. Ele era técnico no São José, né? Essa é legal. Como é que foi, filha? Ele achou que o time estava perdendo, que precisava só ir na cachoeira. Ai, essa é muito boa. Eu estava no São José, técnico, e começou muito bem, ganhando. De repente começou a perder. Aí
Eu estou lá no hotel, onde eu morava no hotel lá em São José, e vai vir me ligaram do clube, vai vir um senhor que é muito conhecido nosso, e vai querer conversar com o senhor. Aí ele apareceu lá, o seu Mário, né? Seu Mário. Eu nunca tinha visto o seu Mário. O seu Mário falou: seu Pepe, eu trabalho aqui em São José, moro aqui e tal, adoro, eu gosto de São José, mas queria lhe prevenir. Eu também mexo com negócio de espiritismo e tudo. Queria prevenir que está acontecendo alguma coisa aqui. O senhor começou a ganhar, agora perde. Eu quero lhe fazer um trabalho. Você sabe como é jogador de futebol, né? A maioria dos jogadores trabalhava com o seu Mário, fazia trabalhos para eles e tal. Eu falei: pô, os jogadores vieram falar comigo, tudo bem, eu vou, o que for preciso. Aí o seu Mário falou assim: seu Pepe, o senhor precisa ir comigo lá numa cachoeira amanhã, às 7 horas da manhã. Nós vamos lá fazer um trabalho. E os jogadores ficaram eufóricos, né? Puxa vida, o seu Pepe vai lá na cachoeira. Aí me eram flores, né? Subi numa cachoeira e levei as flores, e o seu Mário comigo, né? Aí lá em cima o senhor joga as flores para baixo, as flores vão cair e vai acabar todo mal. Eu joguei as flores, caí eu e as flores lá de cima. Quebrei o braço, senhor. Quebrei o braço. Meu Deus! Quebrou o braço? Cheguei o dia seguinte no clube com o braço enfaixado. Aí eu falei: aí que vocês me arrumaram. Falei com os jogadores aí, eu quebrei o braço lá na cachoeira. Mas o time voltou a ganhar? Não. Não deu certo. Esse caso da cachoeira. Mas o seu Mário falou que foi bom ter acontecido isso. O seu Mário falou assim para mim: seu Pepe, até foi bom o senhor ter quebrado o braço. Era coisa feita, ia ser coisa pior, ia ser desastre na estrada. Era seu Mário. E o time era São José dos Campos? Era o Esporte Clube São José. Tinha um bom centroavante, tinha o Marino, centroavante. Nunca vi cabecear igual que tinha o Marino. Tinha Nenê. O time era bom, o time era de qualidade. Na cidade de São José dos Campos? É. Muito bem. São José dos Campos. E que história é essa de chamar o Pelé de Júlio? Olha aí, sabe? Esse apelido fui eu. Ele sempre fala: o Pepe me arrumou esse apelido. Ele falou: eu era Dico quando cheguei lá de Bauru, já tinha o apelido de Pelé, e a família me chamava de Dico, né? O que aconteceu é que nos dois toques que a gente fazia o treinamento, ele sempre treinava no gol. Olha, ele se tivesse jogado de goleiro, ia ser tão bom como os goleiros da época, Gilmar, Serras. Ele pegava muito. O Rodolfo Rodrigues foi grande jogador da Aécio. E eu falei: puxa vida, você parece o Julião do Noroeste. Mas ele era de Bauru, e o Julião tinha sido goleiro do Noroeste. E eu comecei a chamar ele de Julião, e Julião para lá, e Julião para cá, e pegou. Então, principalmente com os jogadores, né? O Clodoaldo, o Mengal, o falecido Coutinho. Tem visto o Júlio? A gente fala: tem visto o Pelé? Tem visto o Júlio? Eu falo: não, eu tenho visto o Júlio. Mas o Júlio também. Essa é ótima história também, não é? Muito boa história. E me diz uma coisa, de tudo que você viveu como jogador e como técnico, depois do Pelé, o melhor jogador que você viu jogar foi o Denner ou teve outro? O Denner está incluído entre os 10 melhores, seguramente. Mas eu vi Carlos Alberto Torres, que foi um excepcional lateral, quarto zagueiro, jogou no Santos. O Zito, o Zé Iri de Miranda, fantástico, jogou no Santos Futebol Clube. O Santos teve muitos jogadores de seleção. No Rio de Janeiro, o Zico, que também fazia muitos gols, o Galinho. Incrível. O Careca foi meu jogador no São Paulo. No São Paulo. Não esqueço que o Careca
O Edivaldo Pita, né? Pita também foi muito bem comigo no Santos e no São Paulo, né? Ailton Lira. Ailton Lira. Eu lembro. O meio-campo era Clodoaldo, marcava, e Ailton Lira e Pita. Meio-campo do Santos era muito bom, muito forte, né? E outros times também, jogadores de qualidade, muitos não chegaram a ter assim, oportunidade na seleção. Éder Aleixo foi meu ponto esquerda no Atlético Mineiro, eu de técnico, né? Aí ele dizia assim para mim, me falaram que o senhor chutava muito, mas quero ver se chuta mais do que eu. Aí eu falei assim, olha, aí ele falou assim para mim, meu nome já diz tudo, Éder, ao contrário, Rede. Éder, ao contrário, é Rede. Que sensacional! Minha passagem no Atlético foi boa, fiz uma amizade boa, e ele realmente me ajudou bastante, fez muitos gols de falta lá, chutando forte. Incrível essa história. E nós temos também jogadores canhotos incríveis, né? O Rivelino. Não, nessa época do Atlético, o time era bom, era João Leite, Orlando, Osmar Guardelli, Luizinho, Jorge Valença, Chicão, Toninho Cereza e Palhinha, Vaguinho, o Caracasso, Reinaldo e Éder Aleixo. Nossa, que time! Eu me recordo. Mas nós tivemos no mundo todo canhotos incríveis, né? Nós aqui no Brasil tivemos o Rivelino, o Maradona também, um grande canhoto. Né? E agora o Messi, né? Quando o jogador é canhoto, ele joga de uma forma diferente, né? Ele protege a bola de uma forma diferente. Pelo menos eu noto isso. Eu joguei muita bola também, viu? Tem mais habilidade que o destro. Parece. E é uma realidade, Pepe? Não, é verdade. Não sei se é uma coincidência ou não, mas o canhoto parece que é mais habilidoso que o destro, né? Aconteceram muitos jogadores destros de qualidade, mas os canhotos, a maioria, os canhotos são muito, muito habilidosos e chutam forte, né? É o caso do Éder, do Roberto Carlos. O Roberto Carlos, a Gisa está me lembrando aqui, o Roberto Carlos tinha uma bomba também com a canhota. O branco. Branco, O Edu. Né? Mas que incrível. E diga uma coisa, você está com algum projeto novo, Pepe? Tem alguma coisa que está no teu desejo de fazer? Algum projeto novo? Olha, eu sou sempre envolvido no futebol, você sabe, né? Projeto novo assim não tenho. Acho que já explorei bastante coisas interessantes no futebol, mas sou ainda faço parte ainda do Santos Futebol Clube. E volta e meia o Santos me chama, me liga, Pepe, vem aqui, que vem um pessoal, hoje vem um pessoal de Jacupiranga, vem um pessoal de Goiânia, vocês querem conhecer você. Então, a gente, não só eu, como o Mengalves, o Dorval, o Clodoaldo, o Edu, vamos lá no Santos, batemos papo, o Santos faz esse trabalho de expansão. E são os ídolos eternos. Seus grandes ídolos, são os ídolos eternos. É isso mesmo, ídolos eternos. E o Santos, que me perdoe, não só do Santos. Você está no coração de todos os brasileiros, está no coração de muita gente no mundo todo, e eu não posso deixar de dizer que está no coração de um São Paulino aqui, de toda a torcida do São Paulo, pelo título que você nos deu, e eu já disse isso algumas vezes aqui, né? Veja como eu sou grato, né? Mas me diz uma coisa, você começa com aquele programa Pepe 11 no YouTube, que é seguido por milhares de pessoas, não é? O senhor conta histórias da sua carreira no YouTube. É verdade, é seguido por milhares de pessoas que são pessoas interessadas, logicamente a maioria do Santos Futebol Clube, saber coisas do Santos, a minha carreira, passagens, principalmente passagens curiosas, engraçadas, e a gente faz isso com muito prazer, está sempre envolvido no nosso passado,
trabalho no Santos Futebol Clube, na Seleção Paulista Brasileira, né, como atleta profissional. Eu queria agora que a gente se encaminha para o final, queria lhe dizer que você é uma pessoa incrível, tem um carisma incrível. Eu sempre o admirei de longe, e para mim, assim, como um fã, é um prazer tão grande estar falando contigo. Assim, você tem um carisma, é uma delícia, viu, Pepe? E eu queria, agora, me encaminhando para o final do programa, a gente tem uma parte final aonde o nosso entrevistado ele faz uma revelação, ele conta algo que ele nunca contou para o público. O que você tem para contar para aqueles que estão nos assistindo como uma revelação? E agora, filha? Uma coisa que você nunca contou. Não, eu não sei lá contar, por exemplo, que, como eu falei para você, meu pai era javaquara espanhol, era chabuca, e eu gostava do chabuca. Eu passei, já tinha carinho pelo Santos, eu passei a admirar o Santos quando eu fui jogar no Santos, e aí castiguei o Jabaquara em algumas oportunidades, né? O Jabaquara era vermelho e amarelo, já tem as dificuldades com a Portuguesa Santista, onde eu também trabalhei, né? Fui treinador, vitorioso, graças a Deus, mas foi... meu pai era chabuca. Agora, quando eu me tornei jogador titular, trabalhei no Santos Futebol Clube, aí ele torcia para o Santos também. Mas o Jabuca era o time da colônia espanhola, e meu pai, minha mãe eram espanhóis. Olha, que interessante. Eu fui treinar no Santos já, como eu falei para vocês, com 16 anos, e me apaixonei. E até hoje esse namoro continua. E conseguiu fazer com que muitos espanhóis fossem para o Santos, torcer para o Santos. Você arrastou os espanhóis. Pois também, né? E quantos irmãs e irmãs você... Fiz algum gol no Jabaquara também, né? Oi? E quantas irmãs e irmãos você teve? Quanto quê? Irmãs e irmãos. Eu tinha 2 irmãos, Mário e Silvinho. Infelizmente já faleceram, né? Mário e Silvinho. Eles jogaram também? Estamos fazendo aqui uma homenagem para o Mário e para o Silvinho. O Silvinho, ele faleceu quando eu tinha 2 anos de idade. Eu mal conhecia o Silvinho, né? Ele sofreu um acidente, de uma queda, e acabou falecendo. E o Mário foi muito importante na minha criação. Era 2 anos mais velho que eu, e ajudou muito meu pai na mercearia, como eu falei para você. Eu não era muito de ajudar, eu queria jogar bola e tal, e acabou dando certo, né? E o Mário ficava lá na mercearia, cuidando de todos os detalhes, inclusive me ajudou muito na minha carreira, trocando ideias e tudo. E foi assim, a minha mãe, Dona Clotilde, maravilhosa, a gente chamava de Nenel. E o nome do seu pai? Feliz, era José. O meu pai era José Macia. Você contou, eu verdade. queria que seja José Macia Filho, mas fiquei sem o sobrenome de filho, né? E passei a ser José Macia também. Você nos contou. Pepe, eu queria dizer que ninguém é ídolo por acaso, que ninguém é querido e adorado por acaso. Queria dizer a você que uma pessoa do outro lado aqui, que você nunca havia conhecido e que sempre o respeitou e o admirou, hoje, com essa conversa, eu posso lhe dizer que eu compreendo totalmente a sua vida e tudo que você construiu e o que você espalhou, porque você tem um magnetismo e um carisma muito grande. E eu queria, em nome de milhares de pessoas, te agradecer muito por
tudo que você fez pelo nosso país, pelo nosso futebol, por todos nós, viu? Muito obrigado por tudo que você representa para nós. Obrigado, fico grato com esse seu carinho, com a sua admiração. Aproveito a oportunidade de deixar um grande abraço para você, para todos os ouvintes, para todos os telespectadores, e que dizer que estou grato ao Santos Futebol Clube, à minha família, aos meus filhos, graças a Deus, só me dão alegrias, né? E com Dona Lélia, com já mais de 50 anos de casados, somos muito felizes. Graças a Deus. Opa. E olha, abraço. Pepe, um grande abraço, viu? Muito obrigado. Me permita agradecer profundamente a Giza. Giza, muito obrigado por você ter nos possibilitado essa alegria de poder conversar com seu pai, de poder conhecer melhor seu pai, de poder deixar esse registro histórico. Muito obrigado a vocês dois. Eu desejo vida longa, com muita saúde, que Deus proteja muito vocês e muito obrigado por essa extraordinária oportunidade que vocês nos deram. Obrigada a vocês, foi maravilhoso, com certeza. Muito obrigado, muito obrigado. Fiquem com Deus. Vocês também. A gente continua, apesar dos 86 anos, a gente está sempre junto à televisão, vendo os jogos, vendo as partidas, e graças a Deus, ainda com uma boa saúde, de vez em quando um intempériezinho, mas a gente supera, graças a Deus, com felicidade de uma família macia, legal, 4 filhos, mais de 6 ou 7 netos, né? 7 netos. 7 netos, também.